Bom dia, meus amigos. A grande pergunta de hoje é: você está construindo tudo pelo teu próprio braço ou confiando que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que você tem capacidade de fazer? Tem uma frase antiga que ela diz assim: se os teus sonhos não te assustam, eles não são grandes o suficiente. Quando a gente entra no reino de Deus e vê que Deus é um Deus poderoso e pode todas as coisas, se nós estamos vivendo em uma área rasa, ou como talvez alguns dizem, né, zona de conforto, existe muito mais para nós vivermos com Deus. Como a nossa missão de vida é ser parecido com Jesus, certamente a gente vai passar por muitos desafios para melhorar. Eu sou o pastor David Carvalho, pastor da Igreja Jornada. Seja bem-vindo ao nosso devocional diário aqui no YouTube, também escutando pelo Spotify, todos os dias às 5:30 da manhã. Nós estamos aqui acompanhando o nosso plano de leitura bíblica anual, para você terminar a Bíblia em um ano. Se você ainda não pegou um desses aqui na igreja, pega, vai ser bênção na sua vida, nos acompanha a partir de agora. E também não esquece de pegar o teu devocional semanal, que a gente tem em duas capas bem bonitas para você participar. Bom, vamos lá. Aqui nós estamos nos últimos dias da vida de Davi, nos capítulos que nós estamos lendo, e Davi aqui ele está dando boa instrução de que ele confia em Deus muito mais do que ele confia no seu braço. Então, em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 20, ele vai dizer: tem bom ânimo e esforça-te, faz a obra e não temas. E aí ele diz assim: porque o Senhor, seu Deus, o meu Deus, vai ser com você também. Então essa é uma promessa muito boa. Davi ele sabia que Deus ele seria com as próximas gerações, se elas fossem obedientes a Deus, Deus cuidaria delas. Mas aqui ele está dizendo para Salomão, né, nos últimos dias da sua vida: olha, você tem uma grande missão, você precisa construir o templo. Todo mundo, né, sabe ali, até por questão de São Paulo, o templo de Salomão. Então Salomão ele construiu um grande templo a Deus que Davi não pôde construir. Davi pegou os recursos, Davi pegou o ouro, Davi pegou tábuas, Davi pegou pedras, Davi pegou tudo que precisava para o templo, mas ele não construiu, ele só organizou tudo. Quem construiu o templo foi Salomão, levou alguns anos para construir. Então aqui ele está dizendo: tenha bom ânimo, né? Não é pelo teu braço, ele está dizendo: o meu Deus, ele que vai te acompanhar. Ou seja, é por causa de Deus que você vai ter sucesso. Se você não consegue dedicar a Deus o sucesso da sua vida, você ainda está sendo carnal e pecador. Porque toda a glória, toda a honra de tudo que nós respiramos, vivemos, fazemos e cremos quando cristãos, temos a consciência de que é porque Deus permite tanto aquilo sobre aqueles que são bons, como eu e você, que cremos em Cristo e somos justificados por Ele, não por mérito próprio, mas porque Jesus morreu por nós, tanto aqueles que são maus e não se arrependem dos seus maus caminhos. Todos nós recebemos tudo por meio dele, por ele e para ele. Em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 14, Davi faz essa citação. Ele diz: porque tudo vem de ti e da tua mão nós te damos. Davi está reconhecendo diante do povo, diante de todas as pessoas, ele que é rei, que é governador, que é autoridade, ele está dizendo: gente, a glória é de Deus. Ele está dizendo: Senhor, tudo vem de ti. Ou seja, se você tem um grande desafio com Deus, porque acha que tudo depende do teu braço, é óbvio, né, meu filho, que tem que acordar cedo de manhã, tem que trabalhar. A Bíblia diz: vá ver com a formiga, ó preguiçoso. A Bíblia diz: aquele que não trabalha não deveria ter nem o direito de comer. Quem não trabalha não come. A Bíblia diz pro preguiçoso: até quando você vai ficar se revirando na sua cama? Então é claro que existe muito direcionamento de Deus para o trabalho, mas existe também pessoas que idolatram o trabalho ao ponto de dizer: eu não preciso de Deus para vencer. E é disso que a palavra de Deus está falando. Ela está falando: declare a Deus que tudo que temos é por meio dele. Quem criou essa terra? Quem criou o céu, as estrelas? Quem criou as leis da gravidade? Quem criou o seu cérebro, sua criatividade para empreender, para fazer, para comunicar, para ajudar, para servir? Uma boa pergunta é: quem é que deu esse movimento aqui para suas mãos? Para o seu dedo? Quem é que te capacita a digitar e construir palavras? Você está vendo que existe muito mais do que só o teu próprio braço? É um pensamento muito inútil e orgulhoso achar que nós somos donos de um universo inteiro, ou donos de tudo aquilo que é da nossa capacidade. Nós temos uma vida que foi feita presente de Deus. A Bíblia diz que nós não conseguimos acrescentar 1 metro a mais no tamanho da nossa vida. Não está no nosso controle isso. Então tudo vem de Deus e para Ele. E por fim, Salmo 127, agora eu vou te dar uma dica, tá? Curte esse vídeo. Se ele está abençoando a tua vida, compartilha com alguém que também precisa ser abençoado. Assina o nosso canal, nos ajuda a chegar em 1 milhão de inscritos aqui no YouTube, viu? E se o Senhor não edificar, Mateus, não ri que a gente vai chegar, viu? Vou lembrar desse dia. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Aqui a Bíblia está dizendo o seguinte: gente, tem que ter alguém que trabalha na casa. Mas se a bênção de Deus não estiver na casa, é em vão.
Gente, uma vez eu morava em um bairro aqui em Lajeado, que do outro lado do meu apartamento tinha um casal que eles esperaram 8 anos para casar, porque eles tinham uma vida bem separada. Eles não viviam debaixo da bênção de Deus, eles viviam de forma bem individual. Então, ele lavava a louça dele, ela lavava a louça dela, ele pagava as contas dele, ela pagava as contas dela. Eles não viviam de uma forma unida, eles não viviam debaixo de uma bênção de Deus. Mas eles tinham uma casa. E eles casaram, fizeram a festa, pagaram, fizeram tudo sob medida. Sabe aquela vidinha perfeitinha que a gente sonha em ter? Apartamento quitado, tudo muito bonito. E em 8 meses eles se separaram. Então é isso que eu quero dizer, que se Deus não estiver na casa, não adianta a gente fazer o que a gente acha que é bom. Em algum momento vai ser em vão. Né? Tem pessoas que eles chegam lá no ápice do sucesso financeiro, material dessa vida para descobrir que isso não era suficiente. É claro que é muito bom a gente procurar prosperidade, crescer, fazer tantas coisas, até porque a Bíblia ela fala que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, mas em seguida Jesus diz, para mim todas as coisas são possíveis. O desafio não é o dinheiro, o desafio é amar o dinheiro. O desafio é tornar o dinheiro uma idolatria. Quando o dinheiro não nos domina, ele é uma ferramenta maravilhosa para abençoar esse mundo e fazer o bem. Nós devemos procurar prosperidade, porque se esse é o chamado de Deus na tua vida e se Deus vai lhe entregar, porque a prosperidade, ela ajuda a gente a abençoar pessoas. Esse vídeo só está gravando porque alguém foi abençoado e teve prosperidade para criar uma estrutura, para doar, para ajudar. O bem só vai ser feito se houver prosperidade no reino de Deus. Então, quando alguém no seu coração não foi dominado pelas finanças e abençoou e entendeu, não está no meu braço, mas está em Deus, mesmo que eu doar, não vai me faltar porque Ele é poderoso, mas Ele vai multiplicar. Então as coisas elas começam a acontecer. Eu oro então, terminando com a frase de A.W. Tozer que diz, o sucesso sem Deus é uma construção sem fundamento. Então, sucesso sem Deus é você ter um grande reinado e perder a família. Sucesso sem Deus é ter uma grande família e viver na miséria. Reinado sem Deus é eu dizer para todo mundo que isso é incrível, mas no fundo do meu coração eu sei que sou péssimo. Um reinado sem Deus é uma construção sem fundamento. Em algum momento, ela vai desabar. Seja agora, seja no momento em que você for para frente do trono de Deus, o dia que tiver que fechar os olhos e partir dessa terra, Deus vai lhe encontrar e talvez seja muito desafiador nesse dia não ter fundamento. Então, baseie a sua vida com fundamento. Construa um fundamento que se chama Jesus Cristo, se arrependa dos seus pecados, mude de vida, transforme, porque Ele te deu essa capacidade. Não é pela força do seu braço, é por conta daquilo que Deus tem capacidade de fazer junto com o teu esforço. Toda a glória é dele, mas Ele conta que você seja íntegro e trabalhador. Que Deus abençoe a tua vida e seja abençoado.